Sendo o vilão principal da obra, Muzan Kibutsuji possui diversos ataques e habilidades poderosos em seu arsenal. Sendo o primeiro demônio e também o rei de todos eles, Muzan é temido tanto por seus inimigos como também por seus aliados. E agora nesse vídeo você vai acompanhar quais são todas as habilidades e poderes que fazem Muzan ser tão poderoso e temido em Demon Slayer. E aí, eu sou o Vinícius e sejam bem-vindos à Casa dos Otakus. Caso seja novo por aqui, já se inscreve no canal que aqui são vídeos novos toda semana, trazendo sempre vários vídeos sobre Demon Slayer e muitos outros animes e mangás. Lembrando que caso você ainda não tenha terminado a história de Demon Slayer, esse vídeo terá alguns spoilers do mangá. Então, aviso dado, sem mais enrolação, bora lá pro vídeo. Velocidade extrema. Muzan possui um nível de velocidade tão alto que não pode ser comparado nem mesmo com seus 12 Kizukis, mesmo eles sendo também extremamente velozes. Até mesmo os Hashiras, que facilmente dominam ou pelo menos conseguem acompanhar a velocidade de outros demônios, sofreram muito na luta contra Muzan para serem capazes de acompanhar a velocidade de seus ataques. A forma extremamente rápida como ele decapitou o Akuraba na primeira temporada mostra um pouco da sua velocidade, como também quando ele decapitou sua mãe quando ele estava na forma de uma criança, sem que a empregada que estava ao seu lado percebesse o que tinha acontecido. Quando Muzan está realizando ataques, a maioria dos seus inimigos só conseguem se mover momentos depois, e com seu nível de velocidade, até mesmo Gyu e Sanemi, os Hashiras sobreviventes, tiveram dificuldades em combater seus ataques durante a batalha final contra o Muzan. Força física extrema. Sabemos que basicamente todos os demônios são fisicamente mais fortes do que os humanos em Demon Slayer, mas como rei demônio, Muzan supera a força física até mesmo dos demônios especialistas nessa categoria, como por exemplo a Casa, que consegue destruir prédios apenas com seus punhos e socar uma espada Nichirin sem muitas preocupações. Em uma demonstração do seu poder com apenas um soco simples e sem muita força, Muzan foi capaz de lançar um homem contra a parede, fazendo com que ele morresse ali instantaneamente, já que o impacto foi tão forte que até criou rachaduras na parede. Mesmo quando estava em sua forma de criança, Muzan ainda era extremamente poderoso, conseguindo danificar várias coisas e até mesmo superar Gyomei, o Hashira com a maior força física. E como prova da diferença entre Muzan e os 12 Kizukis, na sua forma de combate, ele mostrou uma força tão alta que foi capaz de quebrar a corrente de Gyomei, que até mesmo Kokushibo, o Lua Superior 1, não foi capaz de cortar com a sua katana de carne. Regeneração imediata. Sabemos que a regeneração também é uma característica comum entre os demônios, com a taxa de regeneração sendo o que separa os demônios mais baixos dos demônios mais poderosos. Como visto como um demônio superior como a Daki, a velocidade com que ela regenerou parte do seu corpo deixou Tanjiro impressionado durante sua luta contra ela no arco do distrito de entretenimento. Muzan tem uma taxa de regeneração mais alta entre todos os demônios, que faz parecer que mesmo que ele seja atingido e ferido por um caçador, a sua regeneração faz com que os ferimentos sejam curados tão rapidamente que parece que ele nem mesmo foi atingido. Ele mostrou sua habilidade regenerativa impecável em várias ocasiões dentro da obra, e como resultado disso, Muzan superou a fraqueza de decapitação por espadas Nichirin que todos os demônios possuem, como mostrado quando ele regenerou completamente a sua cabeça segundos depois que ela foi pulverizada pelo ataque do Gyomei. Seu poder regenerativo também funcionava mesmo em ataques feitos com lâminas vermelhas carmesins, que retardam o processo de regeneração dos demônios. Mas o seu maior feito de regeneração foi quando ele regenerou completamente o seu corpo a partir de apenas um pedaço de carne do tamanho de uma cabeça, mesmo depois de ser cortado pela lâmina vermelha carmesim de Orochi, que queimou seu corpo em um nível celular. Forma de combate. Quando está em sua forma final, Muzan transforma seu corpo em uma completa arma, criando chicotes feitos de carne que se projetam de seus braços, costas e coxas, como também diversas bocas espalhadas por todo seu corpo. Esses chicotes são longos e flexíveis e armados com lâminas afiadas por toda a sua extensão. Por causa do comprimento dos chicotes, Muzan pode usá-los de maneira imprevisíveis, confundindo e surpreendendo seus oponentes com seus ataques. Quando balançado com a intenção de matar, seus chicotes são extremamente rápidos e precisos, onde até mesmo Orochi, o caçador mais forte que já existiu, afirma que quando os viu pela primeira vez, fez com que ele ficasse com medo, e que um simples arranhão poderia matá-lo. Além das lâminas que existem na extensão dos chicotes, eles também possuem inúmeras bocas cheias de presas afiadas. Muzan acaba utilizando essas bocas para produzir uma grande força de sucção, fazendo com que qualquer pessoa perto delas seja sugada para as mandíbulas e assim seja cortada, o que aumenta ainda mais o alcance dos seus ataques. Percepção extrasensorial.
Os sentidos de Muzan são extremamente agudos, o que permite que ele consiga perceber coisas que estão acontecendo fora do alcance normal da sua percepção, atacando quando menos suspeitam e ganhando uma grande vantagem sobre elas. Durante uma batalha em Demon Slayer, um elemento surpresa desempenha um papel importante na estratégia de ataque, mas os oponentes não podem usar com sucesso o elemento surpresa, porque Muzan pode sentir sua presença ou sua trajetória de longe, conseguindo através dos sons ou movimentos que seus adversários produzem. Muzan demonstrou muito bem suas capacidades de percepção quando ele foi capaz de discernir facilmente a presença dos Hashiras que estavam espalhados em uma montanha longe do seu alcance. Agindo do mesmo modo, Muzan também foi capaz de discernir os locais de Zenitsu, Kanao e Inosuke com grande precisão, apenas olhando para as nuvens de poeira subindo e os sons que eles estavam produzindo, mostrando que o nível da sua percepção não se compara a nenhum outro personagem dentro da obra. Inteligência avançada. Por conta de ter vivido por mais de milênios, Muzan adquiriu muita experiência devido à sua capacidade telepática que ele possui com seus discípulos demônios, tornando Muzan extremamente inteligente. Muzan possui um total de 5 cérebros, que aumentam sua inteligência e outras capacidades mentais, como a memória e também o processamento cognitivo. Quando ele ainda era um humano, Muzan era hábil em ler as emoções negativas dos outros, conseguiu assim manipular suas 5 esposas para que elas cometessem todo suicídio, mostrando que ele já era maldoso antes mesmo de se tornar o demônio. E quando Muzan acabou se tornando verdadeiramente um demônio, ele se tornou ainda mais capaz de manipular os seus discípulos sem que eles percebessem. Como por exemplo, quando ele obrigou a Susanoo a lutar, fazendo ela acreditar que ela era um membro dos 12 Kizukis. Ou por exemplo, quando ele encorajou a Daki a matar a Nezuko, influenciando ela com as suas palavras. Muzan também é um mestre em vários campos da ciência, como por exemplo a química e possivelmente a biologia, estando sempre experimentando produtos químicos para tentar encontrar finalmente uma cura para conquistar o Sol. Ele também gosta de aprender outras línguas e estudar máquinas recém-inventadas. Muzan, através da sua biocinese, também consegue se transformar em indivíduos ricos e influentes dentro do mundo de Demon Slayer, independentemente do sexo ou da idade que eles possuem, conseguindo assim se misturar com a sociedade humana para criar redes para coletar informações para garantir o financiamento delas, usando diferentes identidades que ele acaba assumindo. Tudo isso sem que os humanos que ele comanda e manipula estejam cientes que na verdade ele é um demônio. Tanjiro, durante a sua batalha final contra ele, afirma que ele é a criatura que está em constante mudança, permitindo que ele ataque de uma forma inesperada e sempre esteja mudando o curso da batalha. Absorção biológica. Por mais poderoso que seja, Muzan também tem a capacidade de esponja de dissolver materiais e absorvê-los em seu corpo. Ele pode usar essa habilidade para dissolver armas que poderiam ser prejudiciais para eles, como ele fez com algumas sementes de carne que ficaram alojadas em sua pele durante o arco do Castelo Infinito. Quando Muzan descobriu a capacidade especial de Nezuko de suportar o sol, Muzan desejou a habilidade dela para si mesmo, e sabia que ele poderia obter essa habilidade simplesmente comendo seu corpo e absorvendo esse poder que ela possuía. Caso Muzan tivesse conseguido absorver Nezuko, ele se tornaria basicamente invencível, pois além da sua absorção biológica, ele seria capaz de andar sobre a luz do sol, e com o poder que ele possui nessas condições, nenhum caçador seria capaz de derrotá-lo. E por fim, temos a sua habilidade mais poderosa, o sangue demoníaco do Muzan. Quando era um humano, Muzan estava muito doente, e um médico avaliou que ele ia morrer muito cedo. Devido a isso, ele aceitou passar por um tratamento experimental para tratar essa sua doença, mas Muzan acabou se transformando em um demônio, ganhando um novo corpo e uma fisiologia, que era capaz de produzir um sangue com propriedades mutagênicas especiais, que podem transformar os seres humanos em demônios. Muzan é capaz de deixar um demônio mais forte conforme mais sangue ele vai dando para esse demônio. No entanto, isso é limitado a quanto de sangue esse demônio pode suportar e se adaptar a seus novos poderes. Se o humano recebesse muito sangue de Muzan, seu corpo sofreria uma mutação mais rápida do que ele pode suportar, fazendo com que eles se autodestruam em uma massa gigante de carne antes de se desintegrar em cinzas. Outro ponto importante sobre a transformação de humano para demônio é que Muzan pode usar a transferência de memória pelo sangue. Fazendo isso, Muzan é capaz de transferir o restante de seu sangue junto com suas memórias em um corpo adequado, transformando o seu novo hospedeiro em um demônio. Podemos ver utilizando essa habilidade com sucesso durante a batalha contra Tanjiro nos momentos finais do arco do Castelo Infinito. Quando Muzan utilizou essa técnica, ele estava basicamente à beira da morte. Além da transferência de memória para outra pessoa, essa técnica também permite que Muzan transfira
transfira todas as suas habilidades. Como vimos Tanjiro usando os chicotes e a regeneração, igualmente Muzan fazia. Essa transferência, no entanto, não é perfeita, pois Tanjiro foi reduzindo a um estado selvagem, atacando apenas com base no desejo de Muzan de matar os caçadores de demônio. Essa habilidade também pode ter sido usada por Muzan de forma inconsciente quando ele criava seus demônios compartilhando seu sangue. Esse fato pode ser explicado, por exemplo, com as cenas onde a Daki e o Hantengo foram capazes de ver as memórias que o Muzan tinha sobre o Orochi Sugikuni, ambas elas acontecendo quando eles estavam lutando contra Tanjiro, que é um descendente direto do caçador. Além da transferência das memórias, Muzan também é capaz de implantar uma parte da sua consciência em um demônio que ele cria usando seu sangue, desde que ele os injetasse com quantidades gigantescas de seu sangue durante a sua criação. Vimos isso quando uma fatia da sua mente ainda estava presente dentro da mente de Tanjiro, apesar de já ter sido morto pela luz do sol. Outra categoria que podemos abordar sobre o sangue do Muzan é a sua manipulação sobre seus demônios. Muzan pode controlar seus demônios até um certo ponto, como mostrado quando ele foi capaz de assumir o controle do corpo de Nakimi, a fim de tentar forçar a absorção das células de Oshiro, que estava causando interferências no controle da Nakimi sobre o Castelo Infinito. No entanto, essa habilidade requer uma grande concentração, já que Muzan perdeu o controle imediato sobre Nakimi quando ele perdeu o foco devido à necessidade de se defender enquanto estava fazendo isso no meio da batalha. Dentro desse controle sobre os demônios, temos também a famosa maldição do Muzan, que ele coloca em todos os seus demônios que recebem o seu sangue. Essa maldição faz com que, caso algum dos seus demônios fale seu nome por completo, o Muzan Kibutsuji em voz alta, a maldição assim é ativada e faz com que seus corpos parem de se regenerar e permitem que as células de Muzan dentro do seu corpo assumam e os matem, independente sobre o que o demônio estava falando, seja algo bom ou ruim sobre o Muzan. Isso foi visto com Susanoo, que além de ser manipulada pelo próprio Muzan, acidentalmente disse seu nome. Apesar de no momento ela não ter malícia ou má intenção em relação ao Muzan, ela ainda foi destruída pela maldição, o que mostra que essa maldição é automática. Vimos também que o próprio Muzan pode ativar essa maldição quando ele quiser, como quando ele matou a Nakimi através da ativação dessa maldição. Por conta dessa maldição, praticamente todos os demônios consideram Muzan com muito medo e respeito, muitas vezes referindo-se a ele como aquele homem ou ele, para evitar que a maldição assim seja ativada. Já quando estamos falando dos 12 Kizukis, eles se referem a Muzan como senhor ou, por exemplo, como mestre. Mas como para tudo tem uma exceção, existem aqueles que conseguiram se libertar dessa maldição, como no caso da Tamayo, do Yoshiro e também da Nezuko. Muzan também pode de certa forma ver as memórias dos demônios que ele absorveu, como quando ele foi capaz de pedir as células de Tamayo para ver as memórias delas na tentativa de descobrir qual foi a droga que ela havia injetado em seu corpo. Ao ser negado e insultado pela consciência sobrevivente de Tamayo dentro do seu corpo, ele também mostrou que era capaz de revelar à força as informações que ele desejava, observando suas memórias, chegando ao ponto de ver as memórias de quando Tamayo estava desenvolvendo a droga junto com a Shinobu e também o Yoshiro, que no caso eram as memórias que ele queria ver desde o início. Como explicado pela Tamayo, por conta de ser o criador e o progenitor da raça demoníaca, Muzan é o único demônio capaz de causar feridas de riscos capazes de destruir totalmente as células de outros demônios, sem que esses ataques sejam realizados pelas lâminas de Shirin ou também sejam causados pela luz do sol. Vimos ele utilizando disso quando ele puniu a casa, fazendo com que suas células decaíssem em todo o corpo sem que ele pudesse se regenerar como ele faria com qualquer outra situação. E para finalizar, como última habilidade do sangue de Muzan, temos a sua telepatia, que dava a Muzan a capacidade de ler os pensamentos dos seus discípulos, não importasse onde eles estivessem. Durante o arco do Castelo do Infinito, foi mostrado que ele também poderia enviar mensagens telepáticas e ter conversas completas com seus outros demônios, assim como ele apareceu na mente do Akaza para convencê-lo a continuar lutando contra o Tanjiro e Gyu, como também quando ele foi capaz de se comunicar com Kokushibo para verificar quantos Hashira ele tinha derrotado, e para ordená-lo a mantê-los à distância até que ele termine de se recuperar do veneno da Tamayo. Muzan também afirma que ele pode sentir a localização de todos os seus demônios. No entanto, quanto mais longe eles estão dele, mais difícil será para interagir e rastreá-los. Muzan também é capaz de ver através dos sentidos de outros demônios. No entanto, essa habilidade é estritamente limitada ao que diz a sua percepção. Então, se caso os sentidos de um demônio sejam enganados, Muzan também será incapaz de discernir essa diferença. É isso, galera. Esse foi o nosso vídeo. Se você chegou até aqui é porque você curtiu esse vídeo, então não esquece de deixar o seu like aqui embaixo para ajudar o nosso canal. Aproveite também e inscreva-se caso você ainda não seja inscrito. Eu vou indo nessa, te espero no próximo vídeo. Até lá, valeu!